Cultura de segurança. Vamos lá, cultura de segurança, agora eu quero ouvir vocês 2, acho que essa é uma pergunta boa pra gente explorar junto aqui. Cultura de segurança, de onde vocês estão vendo, ela é vista como uma prioridade estratégica dentro das organizações? Como que ela pode ser fortalecida na prática? Quem quer começar? Mari? Andresa, assim, sim, eu acho que hoje, né, falando da Coruripe hoje, a cultura, ela vem, e a cultura é assim, ela vem sendo implementada e vem sendo desenvolvida e vem sendo ensinada, porque cultura você precisa ensinar. Sim. Né, e com os movimentos, e a gente vai vendo que a cada ano que passa, isso, os números vêm nos trazendo informações importantes de quanto a gente vem evoluindo, né. Eh, mas assim, uma coisa que eu ainda falo e a gente discute muito na empresa, eu acho que a cultura de segurança, ela só para mim, eu vou considerar que realmente ela está, composta, ela está sendo efetiva, o dia que eu sentir que essas pessoas estão levando essa cultura do portão para fora da É, empresa. esse é um bom ponto. Né, eu acho que nós já tivemos algumas situações, essa eu comentei, desse acidente que nós tivemos, e há uns 20 dias atrás, eu fico numa unidade, né, que eu fico em Iturama, é uma cidade pequena, uma cidade de 30.000 habitantes, e lá nós também temos muitas bicicletas elétricas, o meu filho tem um patinete e tal. E nós infelizmente tivemos um acidente com um adolescente da idade do meu filho. Ele estava de bicicleta e um caminhão estava subindo, a mão era preferencial do caminhão, e o menino com a bicicleta não parou e se chocou com esse caminhão. Uhum. Eh, e aí, nesse dia, eu soube na usina, pelo grupo da escola do meu filho, assim, entrei em pânico, porque agora não pode mais ter celular, então não consigo me comunicar com ele, enfim, né, aquela loucura. E aí eu comecei a fazer uma série de reflexões, poxa, e aí o pessoal falando, não, mas era a mão pro caminhão, e tal, mas será que, né, tudo bem, era preferencial dele, mas ele não podia ter freado ali, né, ter dado uma olhadinha, ter subido um pouco mais devagar, tá, a criança errou, né. E aí nessa em toda essa discussão, e todas as pessoas que eu conversavam, elas falavam assim para mim: "Tem que proibir essas bicicletas", né, acho que passou da hora de proibir essas bicicletas elétricas. E aí eu fiquei pensando, imediatamente eu fiz contato com o diretor da escola onde meu filho estuda, o menino, o adolescente que faleceu não era da escola, mas eu falei para ele assim: "Escuta, você soube do acidente que teve?". "Ah, eu soube". "E o que que você vai fazer com isso?". Porque todos os seus alunos estão indo com bicicleta, estão indo de patinete, inclusive meu filho, né. Você quer fazer uma palestra aí para conscientizar essas crianças, para ensinar como que eles têm que Uhum. andar, como que eles devem agir? Se você não conseguir a polícia, se você não conseguir o bombeiro, você me avise e eu vou pedir aqui na usina, a gente vai ceder os nossos profissionais de segurança para ir na escola, assim como nós vamos nos oferecer para as outras escolas também. Mas eu acho que precisa partir disso aí, é da educação, é do aculturamento. E no Brasil, nós ainda temos uma cultura muito da punição, né, e da proibição. Então, as pessoas no Brasil, elas ainda acham que tudo se resolve com a lei e de proibir. "Não, então vamos proibir a bicicleta". Eu acho que passou da hora de proibir essa bicicleta elétrica. Gente, mas assim, não é mais fácil a gente educar, a Educar. gente aculturar, a gente ensinar como andar? Porque assim, hoje teve um acidente com um avião, Sim, né, então nós vamos proibir os aviões também? Acidentes de carro acontecem a todo momento, né, acidentes com piscinas em casa, sim. né. E aí não é mais fácil a gente encontrar uma maneira, a gente ensinar como fazer de maneira correta? Se você vai ter uma piscina em casa e você tem criança, coloque tela, coloque uma cerca, impeça ela de passar. Tem maneiras de você fazer tudo nessa vida com segurança, Sim, sem se machucar, inclusive andar de bicicleta elétrica. sim. Então eu acho, Andressa, assim, e eu considero que eu vou entender que hoje nós temos uma grande cultura de segurança, quando eu perceber que as minhas pessoas, as pessoas da minha empresa, estiverem levando isso para a família, estiverem levando isso para casa, estiverem levando, nas ações que elas estiverem fazendo lá, quando elas estiverem de folga, porque nós temos um indicador de muitos acidentes nas folgas, Hum. entendeu?
né, na nossa unidade, na matriz, né, que fica em Alagoas, nós ainda, infelizmente, nós ainda temos um indicador de acidentes, né, fatais com motos, com colaboradores nossos sem capacete, né? Na Então, folga. na Na folga. folga, na folga. Nem não é Então, no... assim, nem é no trajeto, nem é durante, é na folga. Porque lá na empresa, então, quer dizer, eu só faço a segurança quando eu tô aqui dentro no meu Certo, certo. cercadinho, né? Eu não levo isso para casa. Eu vou acreditar que realmente estão aculturados quando isso se estender para a porteira ali do portão para fora da nossa companhia. Não, perfeito essa conexão, porque a cultura ela tem esse poder, né, de alcançar o É, cidadão. Porque quando a gente fala de cultura, o que que a gente está dizendo, né? É o que você acredita com o que você não negocia, ponto. E é isso que você transforma isso em escolha, em decisão, em atitude, em comportamento, em hábitos. sim, Agora, enquanto né, o tema, né, falar especificamente de segurança agora, mas pode né, ser transversal para qualidade, não é verdade? para tudo. Pra tudo. Enquanto, ó, entrei na empresa aqui, putz, aqui tem que segurar no corrimão. É. Aqui, nossa, eu não posso andar falando no celular. Aqui, eu tô dirigindo o carro da empresa. Esse Eu tenho que usar carro, ó, a cinto. telemetria aqui, ó, tô sendo É, monitorado. Tem uma câmera. Enquanto a gente estiver fazendo pra atender a expectativa de alguém, não é cultura. não, Ou só fazer pra atender uma expectativa de um mercado também. Quer dizer, são as suas pessoas. é isso, São as suas pessoas. Dói perder um colaborador. é isso. Né, dói quando você tem um acidente dentro de um negócio, né? E a gente fez esse ano um documentário, pô, 78 caras não voltaram pra casa. Caramba. É muita gente, É né? Pô, muito. pelo amor de Deus. Não voltaram, pô, eu era o gestor disso daí. Gente, imagina, isso é um peso muito grande. Uhum. Gente, né? É E uma que, responsabilidade. diga-se de passagem, é um belo documentário, né? Um belo documentário que vocês fizeram mostrando a história das famílias que ficaram, né? Eu vou me atrever a quebrar o protocolo da reunião e vou sair da minha resposta e do meu comentário sobre o aspecto de cultura, o quanto que ele pode permitir ou não que uma organização evolua estrategicamente, ou a organização, ou as pessoas, ou a sociedade. Então eu vou sair do mundo acadêmico, da escola de gestão, vou sair também da minha experiência profissional e vou trazer uma experiência vivencial, da minha família, do meu convívio. Quando a gente fala de cultura de segurança, cultura de inovação, que eu corroboro com você, Mari, em dizer que é um processo educacional, é uma catequese, é um processo que precisa ter início, meio e nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Eu vou fazer uma analogia à convivência aqui. Você estava citando quem tem a preferência, mas a mão não era do caminhão? Aqui nos Estados Unidos, a mão jamais será do veículo. A mão, a preferência é do pedestre. Isso é cultura. É O isso. pedestre, ele atravessa a rua na faixa do peatonal, certo? Na faixa do pedestre, sem olhar para ver se o carro vai parar, se ele vai fazer uma conversão, ou se ele está vindo em De linha tanta reta. confiança. De tanta confiança, por quê? Porque isso faz parte da educação e da formação individual e civil da criança e da família. Se você chega num cruzamento onde não tem a placa, tá? De direito de preferência, mas tem a placa pare em 4 pontos, a confiança que eu tenho em outro motorista que eu nunca vi, não tenho a menor ideia, é o seguinte: se eu cheguei primeiro, você vai me esperar. E eu arranco primeiro e depois você arranca. Não importa que a gente não vai fazer conversão, nós vamos andar em linha reta, mas nós dois paramos e quem chegou primeiro, arranca primeiro e ele depois vai arrancar. E passamos um do lado do outro. E é parar, não é estar em movimento. Quando nós falamos de cultura de segurança, nós falamos que os nossos filhos vão para a escola e tem treinamentos programados, surpresa, contra atentado, incêndio, terremoto, furacão. E eles aprendem a se comportar. E é um rigor absurdo, como se fosse uma situação real, onde o professor em sala de aula conduz. Aí ele é o instrutor, ele é a referência, ele é o líder, ele é o mandatário daquela tarefa. Não se questiona, se executa. Então, quando a gente vê essas experiências vivenciando neste país, que a gente vivencia agora com os nossos filhos, né, Andresa? Sim. A gente começa a entender e começa a falar assim, meu filho tem uma bicicleta elétrica, começou com uma patinete, e eu falo com ele, você só vai atravessar nos cruzamentos, na faixa.
Porque também eu tenho que educá-lo, Sim, porque sim. se estivéssemos num local sem cultura, Sim. tá? E respeito às leis de trânsito, eu não estou dizendo que aqui não acontece acidentes, pelo Sim, contrário, a maioria sim, dos sim, acidentes aqui são nos cruzamentos. sim. Mas pelo menos o grau de proteção, de ver a semáforo e ainda de olhar para os dois lados e ver que todo mundo parou e que não vem ninguém em alta velocidade lá atrás, sem controle, alguém teve um mal súbito e desmaiou e o carro continua, tudo pode acontecer. Mas a gente precisa reforçar. Então, meu diálogo com meus filhos hoje é: não pense que por você estar num país como este, indo para a escola e voltando de patinete ou de bicicleta, que você está seguro 100%. Por mais que ele diga assim, pela primeira vez, pai, eu abri o vidro de trás e pus o braço para fora. Porque no Brasil eu não posso fazer isso. Sim. E andar com o celular na mão. Então são aspectos comparativos, não, mas são aspectos absolutamente locais. E nós precisamos entender a cultura. Então, quando eu trouxe eles para cá e quando eu estou aqui, eu digo: respeitemos a cultura local. Sim. Vivamos aqui da maneira que se vive, respeitando a cultura local, a disciplina, o rigor, certo? E as regras de trânsito, as regras de comportamento, né? Então, às vezes, quando a gente morou na França, enquanto eu fazia o doutorado, eu já tinha os 2 filhos, eu fiz doutorado já com 41, 42 anos, a gente também falou a mesma coisa. Vamos entender a cultura local, as regras locais. Então a gente não atravessava a rua em qualquer lugar. A gente ia até a faixa e atravessava na faixa, esperava, me entende? São aspectos que muitas das vezes se perdem. Se perdem. Então, no contexto de cultura, tá? Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Nós, como pais, como tios, como professores, como pessoas da sociedade, Sim. por um lado. A empresa precisa fazer. Acho fantástico o comentário que você fez e a predisposição da sua própria organização falar assim, ó, eu vou até a escola, eu vou trabalhar junto com o poder público, com o apoio da prefeitura, da Câmara de Vereadores, nós vamos fazer uma campanha. Isso não pode acontecer para uma cidade de 30, de 300 ou de 3 milhões de habitantes. Isso não pode acontecer, mas isso é um processo, mais uma vez, educacional. Então, para finalizar minha defesa de tese, né, eu diria para vocês que a cultura, para mim, ela vem da base. Ela Sim. vem da educação básica. E nós temos uma fragilidade enorme no Brasil da educação de base. Focou-se muito na educação superior e os princípios começam na base. E assim, aproveitando, né, gente, sem fazer julgamento de valor, não é isso, mas eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente relativizou muito o que é certo e o que é errado, né? Então, aqui, estávamos conversando antes, né, Andresa? Aqui, o que é regra não se questiona. Não. Simplesmente se cumpre e ponto, né? E aí eu acho que no Brasil hoje nós temos muitas oportunidades de questionamento. Uhum. Então, tudo se questiona no Brasil, né? E essa relativização do que é certo e do que é errado traz essa insegurança, né? E de novo, não é um julgamento de valor, mas por exemplo, eu falo muito pro meu filho, eu falo, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E você, como que você vai saber se uma coisa é errada? Se você tiver medo ou vergonha, ou você não puder me contar, é porque é errado, né? Infelizmente, também nós tivemos em Minas, um caso horroroso de uma menina que foi assassinada na sala de aula, escola particular, Caramba. por um colega de sala. E no depoimento dele, ele fala que ele matou ela porque ela era boa e feliz demais, que o incomodava, né? E o que isso tem a ver com o que a gente tá trazendo da cultura? É a relativização do certo e do errado. Entendeu? E aí deu a oportunidade das pessoas questionarem: ah, mas o que ela fez com ele? Não Não interessa. interessa. Não interessa. Ele não tinha Exatamente. direito. Como aqui também os massacres que acontecem. Não Sim, interessa o que Não fizeram. interessa. exato. Não deveria ser Exato. relativizado. E isso é a fragilidade da cultura que nós estamos vivendo, né? Então é uma fragilidade em todos os sentidos, né? Nós não temos segurança pública, nós não temos segurança no trabalho, as pessoas elas simplesmente não querem porque elas não querem ser questionadas naquilo que elas acreditam que é o certo para Pra elas. Uhum. Mas a gente vivendo em sociedade, a gente precisa fazer o que é certo para a maioria, Para todos. né? Por Para isso as todos. leis estão Por aí. isso as leis estão aí. Mas aí eu queria pegar alguns pontos aqui importantes, né? Primeiro, assim,
a educação de base que a gente não teve. Então, Sim. educação é uma palavra importante. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é que acaba que a gente tem que educar adulto. A gente falou isso no Exato. início, quando a Sim. gente começou A gente aqui, a volta gente no ciclo. voltou a esse ponto. Quer dizer, um desafio gigante de trazer uma experiência, conectar o adulto para que ele realmente entenda. Então, um outro ponto aqui, a aversão a regras que a gente Sim. tem. Sim. Parece que a regra ela tá para punir. Não, a Isso. regra tá para te proteger. Nossa, como isso é tão importante. E eu estou para contrariar a regra, né? Exato. Ou para questionar. Caramba, você, olha, sabe, às vezes eu falo para as pessoas, falo assim, ó, eu tô aqui nessa empresa, você tá no país, que é o quarto país com mais acidente no trabalho, o segundo que as pessoas mais morrem no ambiente de trabalho. E você tá numa empresa que tem regras. Eu queria que você sentisse um orgulho organizacional, sabe aquela coisa? Pô, que legal, cara. Os caras aqui estão exigindo que eu cumpra. Eles, sabe assim, eles querem que eu Tá cumpra. me dando Eles autonomia estão me para, né? autonomia para eu poder dizer, olha, não é seguro, eu não posso fazer e tal. Puxa vida, a gente não tem esse sentimento de orgulho organizacional, que isso também, sabe? Isso daí também traria para mim, sabe? Olha, a gente tem sim o valor, a cultura forte de segurança. Para mim, isso seria um sinal Sim. de as Sim. pessoas sentirem, através da prática da segurança, poxa, o valor organizacional que isso tem. Eu tô num lugar que orgulho de tá. pertencer, né? Exato, o orgulho de pertencer. Mas a gente ainda não conseguiu essa conexão pela aversão que as pessoas têm ao que é a regra, ao que é o limite. Olha, até aqui é seguro, não vá. E uma outra coisa que eu acho importante, assim, quando você tem, né, uma cultura forte, trazendo, né, para a experiência prática, final de semana eu estava em Amsterdã. Amsterdã, na verdade, é a Holanda. A Holanda é um país com 17 milhões de habitantes, com 23 mil bicicletas. Opa, caramba. Tem mais bicicleta que habitante. Exato. E que 40% dos, né, holandeses, quando eles viajam de bicicleta. E o que eu achei muito legal, era que eu estava estudando esse tema, qual é o maior acidente que acontece com bicicleta? É aquele da porta do carro. Então, eu vou abrir a porta, peguei o ciclista. Vou sair daqui com o motorista, peguei o ciclista de novo. E Eu aí, pensei que você ia falar, desculpa de interromper, o acidente do pedestre com o não, ciclista. O ciclista Porque atropelando. eu, quando estive lá, eu não entendia e eu tava na faixa do ciclista e ele querendo assim, me xingando. Por que você tá na minha faixa? e olha que coisa sensacional, porque assim, quando você tem um ambiente de uma cultura forte, uma característica de uma cultura forte é uma cultura que não para de aprender. Aham. E o que Que eles evolui fizeram? constantemente. Exato, evolui constantemente, sistematiza as práticas, tira aquela coisa do bom senso. Não, bom senso não existe, meu Não. amigão, né? A gente vai sistematizar isso. O que eles fizeram? Eles implementaram um hábito, que é, e isso tá nas autoescolas, isso tá no código de trânsito, isso tá no teste, que ao invés de eu abrir a porta com essa mão, eu vou abrir com essa, porque eu vou poder olhar e fazer. Então, ter esse ambiente propício, sabe, para uma cultura que aprende, que sistematiza, acho importante isso dentro da organização. Sim. A gente, às vezes, demora muito para as melhorias, para as mudanças serem implementadas e sistematizadas. A gente quer inovação, É. não é verdade? A gente quer inovação, mas a gente burocratiza às vezes. Muito, né? Parece que a gente, Sim. né? Você sabe que você me fez lembrar esse negócio do movimento do braço oposto para abrir, né, a maçaneta do carro. Você me fez lembrar, quando eu fui profissional e executivo na Unilever, eu tive um curso de direção defensiva que a Unilever oferecia. Jogava água na pista, mandava frear, dirigir, mas tinha uma regra na planta industrial que eu trabalhava. Era estacionar de ré. E eu estou falando de 1996, 97, até hoje eu paro de ré, em todo e qualquer lugar. E eu não entendi o porquê, Mari. Aí, num determinado momento, eu perguntei para o engenheiro de segurança da fábrica, né, onde eu trabalhava. E ele me disse assim, o seu cérebro está condicionado num ambiente aberto. Quando você entra dentro do carro, é um ambiente fechado. Ele demora um tempo para entender. E isso acontece com qualquer um de nós. Sim, Você entra num ambiente que você não conhece, até você entender e fazer a leitura, que aquilo é novo para você. Se você parou o carro de frente e vai ter que sair com o carro de ré, a dificuldade aumenta, porque o poder de visão é muito mais restrito. O seu cérebro ainda não entendeu que você tem paredes, vidros, né, colunas, Carros bancos, lá. carros. Agora, se você para de ré, o seu campo de visão é muito maior para sair do estacionamento, porque o carro estava parado e você estava andando. E aí, aquele tempo para você entender que você está dentro de um
veículo, ele então, o risco é minimizado, não quer dizer que não exista, mas ele é minimizado porque o seu campo de visão continua aberto da mesma maneira que se você estivesse andando pela rua com o campo de Sim. visão aberto. E eu até hoje explico isso para meus filhos. Lá vai o papai parar de ré. E aqui nos Estados Unidos as vagas são gigantes e todo Exato. mundo para de frente. Sim. Eu vou lá e paro de ré. E aí eu explico isso para eles. Então hoje eles já sabem e eles falam: você não vai parar de ré? Imagine numa emergência. Eu Você ia com falar isso. todo Também. esse cérebro, né? Também. Condicionado ali, tendo que exato. fazer esse ajuste. Você não tem o time. E aí isso é sistematizar. É a cultura sendo praticada, sistematizada e o aprendizado introjetado em você como cidadão. Sim. A gente não faz cultura com práticas de bom senso só, Sim. sabe? É o que é bom senso. Não, isso não é. Não. Tem que estar sistematizado. Eu falo que o que sustenta a cultura não é emoção, é disciplina. Uhum. Então, para ter a disciplina, tem que estar sistematizado.